Então, aí sobre o trabalho do podcast, doenças virais e bacterianas, aí eu coloquei uma lista de orientações, fazer um podcast de 4 a 10 minutos, então isso já foi colocado no portal, né, todo mundo está ciente de quais são as regras, lembrando que o conteúdo correto, a organização dos grupos, responsabilidade e principalmente a criatividade na hora de transmitir a notícia, é que farão com que o seu trabalho seja melhor avaliado, isto é, a nota fique mais alta. Você cumprir esses requisitos aqui solicitados, com certeza a sua nota, ela vai ser muito satisfatória. Coloquei aonde você pode pesquisar nos sites, né, o que que você deve falar sobre as características da doença, o que que causa cada doença, e também o tratamento e os métodos profiláticos. O que que é profilático? É prevenção. E aí eu pedi para enviar por e-mail, né, porque por e-mail ele comporta mais, né, porque é áudio, um arquivo grande, e coloquei algumas instruções sobre, quais são os assuntos, né, quais são os grupos e cada um. Então, por exemplo, o grupo 1 ficou Alice, Bernardo, Yasmin, Isabel, Marcos, Vinícius, Cerqueira. Aí ficou com o grupo 1, o grupo 2, Ana Clara, Ana Júlia, Natália, Risa e Elisa. Grupo 3, Fernanda Merlo, Gabriele, João Lucas, Matheus e Nalanda. O grupo 4, Luísa, Luana, Stephanie, Michele e Danilo. E o grupo 5, Valdeci, Marcos, Gonçalves, Ernesto e Antônio. Logo, o restante dos grupos, deixa eu só concluir, a gente conversa, pode ser? Logo, o restante, quem não está alocado em nenhum grupo, fica com o último tema, tá? E aí se organiza aí na sala. Eu acredito que vocês tenham grupos de WhatsApp, enfim, juntem aí e façam, construam. Coloquei a sugestão do Anchor, né, que é um aplicativo para podcast, mas não precisava, inclusive, fazer no Anchor, né? No próprio celular você conseguia gravar e unificar. Enfim, no YouTube tem informações sobre o que é um podcast, como que você pode criar. Na verdade, é como se fosse um programa de rádio, né, para você transmitir esses assuntos. Então, como a proposta da nossa aula hoje é a gente deixar esse espaço para a gente falar um pouquinho de vírus e bactérias, porque não está na apostila de vocês, tá? Só está na do ano que vem. E, sem sombra de dúvidas, é importante que a gente fale, explore um pouquinho sobre esses seres que podem provocar doenças nos humanos, como as doenças que eu pedi para vocês pesquisarem e fazer o podcast, e sem contar que a gente está vivendo uma pandemia causada por um vírus, então é importante que a gente entenda o que que é um vírus. Na proposta do material do positivo, vocês não veem vírus nem bactérias esse ano. E aí eu acho de extrema importância a gente falar sobre eles, ok? Então vamos lá, dúvidas? Pode começar a falar. É uma barra de cereal feita à base de grilo, proteína de insetos. Ela já está sendo comercializada. Então, uma barrinha, proteína. E é o que vocês mais vão ver daqui para frente. Aí eu comeria numa boa, sem nenhum problema. Eles, igual eu falei, esses tipos de alimentos à base de insetos, não são insetos que foram coletados na natureza. Qual o problema disso? Eu sair coletando insetos na natureza e ficar fazendo pratos, iguarias aqui. Qual o problema? Escreve aí para mim, para eu saber se você captou a mensagem. Isso aí, Matheus. Eles podem carregar muitos patógenos causadores de doenças. Logo, os insetos que podem ser utilizados para nutrição humana, eles têm que ser de criadouros. Porque num criador eu controlo temperatura, eu controlo patógenos. Por quê? Igualzinho a um outro ser vivo, a gente, o grilo,
o escorpião, né, que não é um inseto, é um aracnídeo, aranhas, enfim, qualquer outro tipo de artrópode, dentro da classe dos insetos, ou dos aracnídeos, eles podem conter agentes patogênicos, que são aqueles que causam doenças. E é necessário que haja um controle. Então, um exemplo, se a gente pegar hoje um criador de galinhas, né, um aviário, um criador de porcos, de bois, existem os veterinários que dão suporte a esses criadores para evitar que a população desses animais ela fique doente, logo podendo passar essa doença para a população humana. Então, há de se ter um controle sobre tudo isso aí. Então, não é um inseto que está voando, eu vou pegar e vou comer, não. Existem criadores especializados. E, gente, é uma alternativa para a fome no mundo. Por quê? O que é mais fácil criar? Grilo, gafanhoto ou boi? Ou porco, ou frango? O que vocês acham que é mais fácil de você criar? Quem que vocês acham que vai procriar mais rápido? Com certeza esses animais, né, os insetos, os animais de menor porte, então muito mais fácil, entendem isso? Então olha, a gente está falando do futuro. É claro que em relação à nutrição, a gente vai ver muita coisa sendo modificada. Principalmente no que diz respeito a consumo de proteína animal, de animal de grande porte. Por quê? Vamos pegar qual foi lá, né, o epicentro, da doença Covid-19 lá na China. Qual lugar que foi? Aonde que foi, gente? Qual lugar? Escreve aí para mim. Isso aí. E o que que tinha lá na Clara, em Wuhan? Foi, assim, em qualquer lugar? É. Passou a mensagem, tá certo. Acho que é assim mesmo que escreve. Isso aí. Mercado de quê? Carne, né, gente? Principalmente de animais o quê? Exóticos, porque é natural que eles comam animais silvestres, isso aí. Animais que eles comam animais tipo morcegos, tipo gambá, pangolim, e são animais que carregam dentro de si muitos vírus, eh, e outros patógenos. Então, logo, pressupõe-se que o vírus, né, o SARS-CoV-2 veio desses animais. Pressupõe-se, tá? Ainda é muito cedo para a gente avaliar. Então, deve ter vindo de algum desses animais, a gente não sabe ainda o certo, porque os vírus são altamente mutagênicos, sofrem mutações e passam a parasitar. Uma hora ele está parasitando muito bem os animais silvestres, outra hora ele vai parasita humano. E ele tem uma facilidade em parasitar humano que é uma coisa louca, ok? Então, é muito mais fácil controlar uma população de gafanhotos e tal, para uma nutrição humana, do que eu controlar esses vírus, bactérias, tudo em populações de animais maiores, como porco, boi, ok? Mas tem uma tendência a essa nutrição humana também, ela se alinhar mais para as práticas vegetarianas, né. O mercado, de comida vegetariana e vegana, ele cresceu absurdamente, tá. Mas outra hora a gente pode falar mais sobre isso, que não é o foco da nossa aula hoje, tá. Tem muita coisa para se falar em relação a esse tipo de nutrição, que também é extremamente saborosa e que traz muitos benefícios aos humanos, tá? Eu preparei aqui um slidezinho sobre vírus e bactérias e eu vou falar para vocês sobre um pouquinho para alinhar com o conteúdo da aula de amanhã em que vocês vão é, apresentar o podcast sobre esses temas. Então, o que, que a gente tem aqui? Vírus e bactérias. Lembrando que
Vírus, eh, ele é extremamente simples, ocorre uma que uma simplicidade, não é considerado um ser vivo, tá, eh, porque ele não apresenta célula, tá, eles não são formados por células. Logo, a teoria celular, ela diz que somente são os seres vivos quem apresenta células e outras características, aquelas que a gente falou lá no início do ano. E aí o vírus não é considerado, tá. Mas é extremamente dependente de uma célula para poder sobreviver, para poder se reproduzir, tá. Quando ele está do lado de fora da célula, ele chama quando ele está dentro da célula, ele chama vírus, né. Vírus, significa veneno, tá. Vírus significa veneno. Todos os vírus causam, são parasitas humanos? Não. Por exemplo, o primeiro vírus que foi observado foi o vírus esse aqui, ó, esse primeiro, tá, foi o vírus chamado mosaico do tabaco, que é um vírus do quê? Da planta tabaco, aquela que faz o fumo, né. Então, isso quer dizer que o vírus ele parasita as folhas do tabaco. Se eu fumar, eu vou pegar esse vírus? Não. Se eu comer, eu vou pegar não, porque é um vírus específico. Os vírus, eles são específicos, eles vão parasitar determinados tipos de célula. Então, esse aqui, por exemplo, ó, é um bacteriófago. Que é um bacteriófago? É um vírus exclusivo de bactérias, inclusive ele é muito estudado, eles são muito importantes, na área da biotecnologia, a área que tem uma tendência gigantesca a crescer, né, quem pretende fazer biomédicas, é uma área, assim, que eu acredito que vai ter muito campo de trabalho, muita área de trabalho nos próximos anos. E esse vírus é muito importante pra biotecnologia, tá. Com a ajuda dele, é possível você, fazer, reprodução bacteriana com bactérias mutantes, né. Mas isso a gente pode falar em outra aula. Então, eh, perceba que a gente tá falando de um vírus de uma célula vegetal e aqui um vírus de uma célula bacteriana, tá. E aqui a gente tem o vírus da gripe, né, que causa, essa doença na célula animal, tá, igual a nossa célula. Lembrando que a gente tem, gripe, porcos têm, galinhas têm, né. Então voltando pra, especificação viral, eles também têm uma quando fala que tem uma sofisticação, é porque eles vão parasitar determinados tipos de grupos, tá. E também eles têm, formatos diferentes, tá. Então os vírus são específicos, ele são acelulares, né, então eles não são formados por células, e eles são parasitas intracelulares obrigatórios, guarda esse nome, tá. Parasita é porque ele depende, de um outro ser para sobreviver, logo eles vão ser parasitas. Você não vai ver vírus no chão, você não vai ver vírus na parede, a não ser que existam células, ali. Então, por exemplo, qual é a preocupação quando você chega vai ao supermercado, compra, sei lá, faz as suas compras, chega em casa, você tem que fazer uma limpeza das coisas, né. Por quê? Porque alguém pode ter espirrado e contendo a mão cheia de gotículas, cheia de secreções nasais e ter colocado no pacote de biscoito. Aí você foi lá e colocou a mão nesse pacote de biscoito. E o vírus na superfície plástica, ele fica até 3 dias, igual na superfície metal. E no papelão fica o quê? 24 horas. Esse vírus aí, tá? Que é um vírus o quê? Encapsulado. Agora existem outros vírus que ficam mais tempo, isso vai o quê? Variar de vírus para vírus. Mas vírus pode ter no chão não? Então, João Lucas, pode ter, dentro dessa explicação que eu dei. Então, por exemplo, vocês viram que
ao sair, você volta com a roupa e, teve uma explicação lá, você pega essa roupa e deixa parada num canto ali, pendura ela, deixa num canto, que naturalmente, se houver vírus ali, ele vai desaparecer dentro de pouco tempo. Por quê? Porque naquela roupa não há célula. Ele vai sobreviver muito bem aonde? Na minha pele, na minha mucosa bucal ou nasal. Entendem isso? Por que que eu tenho que tomar cuidado em pegar na mão das pessoas? Exatamente. O carrinho do supermercado é uma das coisas mais sujas que tem, né, porque é onde todo mundo bota a mão. Tá pedindo para você não usar dinheiro, dinheiro papel, usar o quê? Dinheiro eletrônico, né, cartão, eh, PicPay, né, transferência bancária. Por quê? Porque para você não ter contato com essa cédula que passa de mão em mão e que pode carregar vírus, né. Então, é por isso que é importante que a gente, faça a correta higienização, tá. Mas o vírus, ele é dependente de uma célula. Então por isso que ele aqui, ó, ele é parasita. Que é intracelular? Que está dentro da célula. Inclusive fora da célula ele é considerado vírion, né. Ele só tem a partícula viral ali, ele não é a partícula contaminante. E obrigatório é porque ela obrigatoriamente para ele viver, se reproduzir, ele precisa de estar dentro de uma célula. Por isso que eu pedi, guarda esse termo, são parasitas intracelulares obrigatórios, tá. Quando ele invade uma célula, a gente chama que é uma infecção viral. Por que que você tem que estudar ele? Porque ele causa doenças virais, essas doenças que vocês vão apresentar, amanhã, tá. Aqui seria uma reprodução de um vírus, tá. Como que ele faz? Aqui eu tenho uma célula, aqui é uma reprodução bacteriana, tá. É um ciclo, o vírus tem 2 ciclos, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Aqui está mostrando um ciclo lítico, tá, de um bacteriófago, de um vírus então que está parasitando uma bactéria. Então essa aqui é a célula bacteriana, e olha como é que ele é pequenininho. Ele é muito pequenininho. E aí que ele faz? Ele faz a adesão na membrana, ele acopla na membrana, e aí que ele faz? Ele injeta o seu DNA. Ele injetou seu DNA, o que vai acontecer? A célula da bactéria, ela vai obedecer os comandos do vírus. Então, perceba que ele entrou aqui um DNA, olha quantos já tem nessa terceira imagem. Logo, a célula bacteriana vai obedecer ele e vai começar o quê? A fazer a replicação, a multiplicação viral. E aí os vírus, novos virions, né, que a gente chama, ele vai, se organizar dentro da célula e depois vai acontecer a lise. O que que é lise? É um rompimento, a destruição da célula. E aí novos vírus vão sair, o que que eles vão fazer? Novamente parasitar outras células. De um vírus, gente, que entra na gente, um vírus que você pega, ele tem a capacidade de fazer 100 novos vírus. Só para você ter a ideia do quanto ele se reproduz rápido. Vocês sabem que existem taxas virais. Por exemplo, o HIV, quem é portador de HIV, ele tem quantidades de vírus na sua corrente sanguínea. Que o remédio faz? Ele destrói os vírus? Não. O que ele faz? Ele impede o crescimento, a multiplicação desses vírus. Por isso que tomar o coquetel anti-HIV, ele faz com que iniba a multiplicação desses vírus, o crescimento desses vírus, ok? Aqui está mostrando uma replicação de um vírus da gripe, como que ele funciona, não vou entrar nele hoje não, porque eu queria falar só um pouquinho de bactérias que o pessoal na próxima aula vai falar sobre bactérias, a gente tem bem pouquinho tempo. Já a bactéria, ela já é o quê? Uma célula, ela é o grupo o quê? Das bactérias, o grupo Monera, que é muito chamado, muito falado. E ela já é formada por célula. Essa célula, ela tem a sua membrana plasmática,
Ela tem o citoplasma e ela não tem núcleo, a gente chama de nucleoide, tá. Ela não tem núcleo, por quê? Ela é o quê? Uma célula procariótica. O único grupo, gente, que é procariótico são as bactérias, tá. Elas são de extrema importância, se não fossem por elas, a vida não existia, porque elas são seres decompositores. Elas, eh também, por outro lado, elas podem causar doenças, por isso que a gente estuda elas e as doenças, os grupos aí vão apresentar, né, sobre os temas. Eu escolhi algumas só, tá, para a gente poder discutir na aula amanhã sobre essas doenças, algumas doenças curiosas, né, da febre do rato, né, febre da mordida do rato, muitas muitas doenças interessantes, né. E aí, gente, então, é feita por, célula. Essas bactérias, elas, são têm um papel ecológico gigantesco, têm um papel, na natureza gigantesco também como recicladoras, né, da matéria orgânica, como decompositoras, e elas estão aí na natureza há muito tempo, né, bem antes da gente, porque ela é uma célula procariótica. A princípio, a ciência entende que foram os primeiros seres a colonizar a Terra, né, isto tem fóssil de bactéria, olha que louco, fóssil de bactéria, né, tem um fóssil de bactéria registrado entre 3,8 a 4,2 bilhões de anos. A Terra, a pela ciência, ela tem 4,6 bilhões de anos, né, e há 4,2 já existiam, as bactérias. Isso até o momento, tá, gente. Então muito interessante, né. A nutrição, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Que é autótrofo? É aquela que vai fazer fotossíntese. Ah, tem bactéria que faz fotossíntese? Tem. E tem bactéria também que faz o quê? Quimiossíntese. Tem bactéria que consome petróleo, tá. Tem bactéria que consome enxofre de vulcão. E tem, por outro lado, bactérias que comem o quê? Cadáveres, bactérias que são parasitas, igual aquela que causa infecção na sua garganta e que os meninos vão falar sobre as doenças, tá? Tem bactérias que não utilizam gás oxigênio e tem bactéria que utiliza. E tem bactéria que às vezes está utilizando gás oxigênio, depois vai lá e respira gás carbônico e utiliza outros gases, tá? Então, é uma infinidade de seres. Eu posso voltar depois nesse slide para a gente falar melhor nas próximas aulas, nas aulas adiante, tá? Mas eu queria fazer essa introdução para ajudar vocês na hora da, da- dos trabalhos de amanhã, tá? Do nosso podcast, tá bom? Eh, Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso que eu expliquei? Então tá bom. Então, tudo de bom para vocês, boa semana, até amanhã no nosso trabalho. Bye bye.